Você já teve a sensação de lembrar de algo de uma maneira e ao checar ou comentar com outra pessoa, descobrir uma diferença em relação aos detalhes da sua lembrança? Ou então, descobrir que na verdade aquilo nem teria acontecido? Já aconteceu de você e seus amigos terem lembranças diferentes de um mesmo evento, de detalhes e cenas de filmes, de marcas, locais e personagens? Não estamos falando da sensação volátil de déjà vu, mas sim do efeito Mandela. Quais seriam os mistérios envolvidos nos estranhos relatos que cresceram por todo o mundo, registrando essa sensação e dissonância na percepção da lembrança entre as pessoas a respeito de fatos passados? O efeito Mandela se caracteriza como um fenômeno psicológico, onde se tem visto que um grande grupo de pessoas compartilha memórias, aparentemente distorcidas, sobre eventos ou detalhes que parecem clássicos, reais e consolidados no imaginário geral. O termo foi criado pela pesquisadora paranormal e digital influencer americana Fiona Broome em 2009, após uma pesquisa durante um evento de cultura geek. Ao compartilhar sua certeza de que Nelson Mandela havia morrido na prisão nos anos 80, ela descobriu que muitas pessoas tinham essa mesma certeza e até memórias das notícias e da viúva de Mandela durante a transmissão de seu funeral. Na verdade, ele foi libertado em 1990 e faleceu em 2013. Devido a essa experiência, Broome acredita que as pessoas estão herdando memórias de um número infinito de universos alternativos, ou multiverso, ou até que possa haver pessoas e consciências que vêm sendo fisicamente transferidas desses universos para o nosso, trazendo as memórias dessas diferenças em relação ao que existe aqui. As principais características do efeito Mandela seriam as lembranças de eventos que nunca ocorreram, ou memórias distorcidas de fatos e coisas, onde alguns detalhes estão errados em relação ao real, ou não têm as mesmas características na lembrança compartilhada de pessoas diferentes. Além da história envolvendo a lembrança da morte de Nelson Mandela, existem alguns outros exemplos clássicos, compartilhados por muita gente. A famosa frase do filme Star Wars Episódio 5 é frequentemente lembrada como "Luke, eu sou seu pai", mas na verdade, Darth Vader diz "Não, eu sou seu pai", ou "No, I am your father". He told me you killed it. No, I am your father. No. No. It's not true. That's impossible. Muitos lembram da frase da rainha no desenho da Branca de Neve de Walt Disney de 1937 como sendo "espelho, espelho meu", mas a frase correta é "mágico espelho na parede" ou "magic mirror on the wall". What wouldst thou know, my queen? Magic mirror on the wall, who is the fairest one of all? Famed is thy beauty, majesty. Há os casos de marcas de produtos, como o chocolate Kit Kat. Há muitas pessoas espalhadas pelo mundo que juram ter a firme lembrança de embalagens onde o nome do produto é grafado com um hífen, separando a palavra Kit de Cat. Porém, segundo o fabricante, a grafia dessa marca nunca teve hífen e sempre foi apresentada como a vemos hoje. Você se lembra da letra F com uma curva no final do logotipo da Ford? Na verdade, essa curva nunca existiu nesse logotipo. Outra logomarca automotiva célebre, que traz detalhes diferentes na lembrança de muitas pessoas, é a da alemã Volkswagen. Aparentemente, ela sempre teve uma separação em seu desenho, que simplesmente retrata uma letra V, em cima de uma letra W, com uma leve separação entre elas. Mas muita gente se lembra dela como algo contínuo, sem essa separação, como se fossem duas letras V cruzadas que remetem a outros símbolos notórios na Alemanha, na época da Segunda Grande Guerra, conquistando assim seu lugar entre as possíveis lembranças alteradas que caracterizam o efeito Mandela. Assim como a marca de roupas Fruit of the Loom,
muito popular em diversos países há alguns anos, que na lembrança de muitas pessoas incluía um elemento chamado cornucópia em seu desenho original, de onde saíam as frutas coloridas, o que nunca existiu, segundo a empresa responsável. Você mesmo reconhece alguns desses casos ou outras memórias divergentes entre as suas certezas e lembranças? Esses exemplos mostram como as memórias podem, supostamente, ser moldadas e alteradas ao longo do tempo. E por que isso aconteceria? Pesquisadores tentam entender e justificar as causas do efeito Mandela, à medida em que cada vez mais pessoas começaram a manifestá-lo e questionar o que o explicaria. Do ponto de vista psicológico, uma explicação cartesiana, lógica e biológica consideraria que a memória humana não é uma cópia exata da realidade. Ela cria informação e entendimento influenciada por nossas experiências, emoções e até mesmo pela cultura ao nosso redor. Então, por esse ponto de vista lógico e cartesiano, os fatores que contribuiriam para o efeito Mandela na mente de certas pessoas seriam processamento rápido de informações, influências externas como mídia e internet e a tendência humana de preencher lacunas em nossas memórias com informações incorretas. Além disso, períodos de incerteza e com crises globais tenderiam a impulsionar teorias da conspiração e desinformação, proliferando nas pessoas sensações como o efeito Mandela. Para muitos, e principalmente para os céticos, esse fenômeno não tem nada de mais, e simplesmente deveria nos levar a questionar a confiabilidade da nossa memória e como ela pode ser influenciada por fatores externos, como a cultura popular e a internet. Mas, para algumas pessoas com a mente aberta, o efeito Mandela pode ser algo mais profundo e menos trivial. Esse conflito cognitivo pode ser a evidência da realidade de múltiplas linhas temporais que coexistem e se cruzam, e que teriam sido acessadas em algum momento por diferentes pessoas. Para essas pessoas, isso poderia até ser um reflexo de alterações realizadas em linhas temporais do passado por experimentos de viagem no tempo e espaço, que já estariam sendo realizadas por projetos secretos, utilizando tecnologia avançada e oculta, que já estaria sendo usada por agências governamentais e militares das superpotências há alguns anos. Em 2009, o jornalista investigativo Bill Ryan, que na época era parceiro da jornalista Carrie Cassidy no site Project Camelot, que por muito tempo foi uma fonte pioneira de conteúdo especializado em fenômenos metafísicos, paranormalidade, ufologia e teorias consideradas de conspiração pela mídia convencional, participou de uma palestra em Zurique, na Alemanha, onde citou abertamente um projeto secreto conhecido como Projeto Looking Glass. Nessa palestra, Bill Ryan endossou informações que vinham sendo discretamente ventiladas por pesquisadores como Dave Wilcock e confirmadas por supostas testemunhas que participaram de projetos governamentais secretos, como Dan Burish, Bob Dean e Henry Deacon. Esses informantes afirmam categoricamente que, em um projeto secreto denominado Project Looking Glass, que pode ser traduzido como Projeto Espelho, cientistas e militares americanos desenvolveram um equipamento que permite o acesso a linhas temporais diferentes no passado e no futuro. Algo até parecido com um dispositivo chamado cronovisor, que, segundo reza a lenda urbana, jamais confirmada, teria sido desenvolvido por um padre do Vaticano, chamado Pellegrino Ernetti, para que a Igreja acessasse imagens do passado e verificasse os acontecimentos da era em que Cristo esteve entre nós. Como tantos segredos, o cronovisor teria sido guardado para sempre nos porões do Vaticano, inclusive por envolver interesses e colaboração com a DARPA, a agência por trás das pesquisas e invenções tecnológicas bélicas mais disruptivas utilizadas pelas Forças Armadas Americanas. No caso do projeto Looking Glass, o equipamento foi desenvolvido a partir da década de 1960, utilizando as informações técnicas detalhadas extraídas de selos cilíndricos sumérios.
Esse material sumério registrava a tecnologia que teria sido utilizada pela civilização Anunnaki há mais de 6.000 anos atrás para acesso e controle da viagem no tempo-espaço por meio do acesso a portais de wormholes, ou os chamados buracos de minhoca, citados em diversas teorias recentes da física quântica. Na mão das agências secretas, e combinando o uso avançado de pessoal treinado com a capacidade de visão remota, que vem sendo pesquisada em paralelo nesse mesmo período, esse sistema seria uma realidade que foi mostrada como ficção em filmes como Minority Report, com Tom Cruise, e Déjà Vu, com Denzel Washington. Essa tecnologia parece ter evoluído para o envio e transmissão de dados e até de equipamentos como câmeras para essas linhas temporais, ainda que com limitações. Teoricamente, evidências de uma antiga compreensão do conceito de multiverso, que embasaria esse tipo de tecnologia, parecem ter sido também encontradas por volta de 1925 no Egito, em Luxor, dentro do túmulo de Senenmut. No teto desta tumba foram gravados e mantidos com impressionante qualidade por mais de 3.000 anos uma série de hieróglifos, que foi batizada de Diagrama Celestial. Uma hipótese altamente especulativa afirma que esta obra de arte antiga, cuja data é estimada entre 1458 e 1479 a.C., e cuja visitação pública está suspensa há alguns anos, trata-se de uma demonstração rudimentar de como pode ser calculado o tempo no multiverso. É comumente aceito pelos egiptólogos que o calendário desse diagrama mostra um período de 24 horas que inclui ciclos lunares, um calendário de 12 meses e vários sistemas estelares. Alguns teóricos alternativos veem além nesses símbolos e levantam a hipótese de que o feixe de luz que pode ser visto no centro do glifo representa a trajetória das ondas gravitacionais reais que ocorrem em um período cíclico de 12.000 anos e não de 12 meses. Por que a gravidade é importante nesse conceito? Teorias recentes da mecânica quântica propõe que, se houver alguma evidência física para a existência de universos paralelos, ela pode ser encontrada no movimento das ondas gravitacionais entre esses universos, já que a gravidade é quase certa de ser uma constante em todos os universos. Os pesquisadores acreditam que poderiam usar ondas gravitacionais como uma referência única para detectar universos paralelos. Usando então um conhecimento tão antigo quanto as civilizações suméria e egípcia, esse equipamento de acesso a linhas temporais utilizado pelo projeto Looking Glass daria sustentação à corrente de pensamento que, inclusive, crê que os avistamentos e contatos com naves e entidades até então consideradas extraterrestres seriam consequências de visitas de humanos oriundos de uma linha temporal do futuro. Seria o caso, entre outros, do famoso incidente de Roswell, ocorrido no Novo México em 1947, ou do chamado incidente de Rendlesham Forest inglês, que já apresentamos em um episódio exclusivo aqui no canal. Esses seres, que seríamos nós, vindos de um futuro distópico, parecem tentar nos alertar no presente sobre os riscos da evolução tecnológica que está acontecendo agora. Riscos envolvendo o poder incontrolável da IA, os avanços da robótica, o transhumanismo implantando chips em nossa biologia, a militarização do espaço por meio do programa espacial secreto e as prováveis experiências de alteração do espaço-tempo e controle mental com experimentos como o próprio projeto Looking Glass. Usados de forma combinada para controle do sistema global com impacto geopolítico preocupante para os próximos anos, esses elementos podem nos levar ao cenário distópico sobre o qual temos sido alertados por esses visitantes, e até em profecias milenares. Sugiro que você deixe as distrações de lado nesse momento em que vivemos, no último trimestre de 2024, e reflita um pouco sobre essa teoria e suas possibilidades. Talvez você se lembre disso daqui a alguns poucos anos.
Se isso tiver fundamento, o efeito Mandela estaria refletindo mudanças sutis, feitas por esses projetos secretos avançados em algum momento de linhas temporais do passado, e essas mudanças acabam sendo percebidas nesses pequenos detalhes que permaneceram nas memórias, de forma diferente, variando de pessoa para pessoa. E para você, mente aberta, o que podemos concluir sobre o efeito Mandela? Seria o resquício de memórias reais, de linhas temporais alteradas por sombrios experimentos secretos de viagem tempo-espaço? Ou um lembrete poderoso de que nossa memória é falha e suscetível a erros, o que não representa nenhum sinal de insanidade, mas apenas mais uma parte fascinante da experiência e capacidade dessa nossa poderosa máquina que é a mente humana? Boas reflexões, mente aberta.